Capítulo 37 do livro Nosso Lar, a preleção da ministra. No curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra veneranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Uns capítulos atrás, a Narcisa fala, sobre a ministra veneranda, quando a gente viu lá que ela ganhou alguns prêmios, lembram-se? Que ela era uma dos espíritos mais antigos ali do nosso lar, com mais tempo de serviço. E aí ela fala, você vai ter oportunidade de conhecê-la, porque ela periodicamente faz uma preleção, É hoje. Essas aulas, disse ele, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes, que se contam por centenas, entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Então são assistidos, irmãos trabalhadores, mas também os que estão recebendo assistência, tanto do Ministério da Regeneração como do auxílio. A ministra veneranda é ministra do Ministério da Regeneração, que é o que tem mais contato, mais próximo com as vibrações pesadas da crosta terrestre. Num gesto afetuoso de estímulo, rematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo. O contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchiam-me o espírito de sublime conforto. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus hora me haviam suscitado certas interrogações de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Porque a mãe dele, no capítulo passado, eles conversaram, ela estava muito feliz porque ele estava iniciando o trabalho, então ela ressaltou bastante para ele se preocupar com, vamos dizer assim, a parte espiritual do trabalho, a sua dedicação, enquanto ela até fala tolerância construtiva, capacidade de ouvir o próximo, a fraternidade em atendê-los, e não se preocupasse tanto com as questões dos recebimentos. A mãe dele, deu essa ênfase. Por isso que agora ele está fazendo essa pergunta. Não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclareceu minha inteligência faminta de luz. Aos administradores em geral, entende a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Então há que se ter uma organização do administrador para entender o mérito do serviço realizado. Mas, quanto ao valor essencial, a essência do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Então, esse ensinamento ele é válido para lá e também para cá. Porque muitas vezes ninguém conhece o seu íntimo, a não ser Deus, quando você está realizando uma tarefa. Principalmente uma tarefa que pode ser difícil, sacrificial, mas nós não sabemos como que é o seu mundo íntimo quando você está exercitando aquela tarefa. É de alegria? É de gratidão? Ou é de não ver a hora de terminar? De fazer do jeito que der para fazer e sumir?
de não colocar o que ela falou ali para o André Luiz, né? Repletar a sua atividade profissional também, mas não só ela, atividade útil, com algo mais. Então, são as forças divinas. Não me pergunte o que são as forças divinas. Eu diria para você, se eu fosse responder. O que são as forças divinas? Eu ia dizer, são as forças divinas. Talvez, quando a gente for ler daqui a pouco, ó, que me ocorreu agora, o Evolução em Dois Mundos, nas 3 primeiras linhas esteja a resposta dessa pergunta. Porque você não fica perguntando, e na Terra tem 8 bilhões de pessoas. Ao redor dela vamos pôr mais 25 bilhões de pessoas. 35 bilhões de pessoas nesse complexo. Como que Deus consegue mensurar? Não a ação objetiva, visível, quantificável, mas a subjetiva de todo esse povo. Há servidores que depois de 40... Olha só, ele vai falar aqui, dá exemplo agora disso. Há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. É certo essa afirmação? Ela existe? Então, quando o Chico Xavier dizia que o espírita está desencarnando mal, eu creio que é por esta razão. Porque, embora o espírita, de ordinário, ele seja uma pessoa que se dedica à caridade, basta olhar aqui o nosso grupo, né, pelo menos aquele grupo, né, mais, assim, a coluna vertebral do centro, né, tem se dedicado aos trabalhos. Aqui mesmo estou vendo várias dessas pessoas. Mas o quão nós estamos aproveitando disso? Ao realizar e utilizar essa tarefa como uma capacidade de ganho espiritual, de melhoria espiritual. E falhar, todo mundo falha. Pisar na bola, todo mundo pisa um dia, não é? Ou não? Nós estamos aqui numa comunidade de seres puros? Não. Então um dia eu vou falhar, um dia talvez ela vai me perguntar, eu estou meio capa virado, eu já não vou responder de forma fraterna. Cabe a ela entender isso e não me lindrar e sair fazendo fofoca para todo lado. Então, isso que é a expansão espiritual dentro do serviço. Não é? Depois procurar a pessoa e falar, o que aconteceu? Por que estava assim? Por que você... Não é? Como nós vimos aqui, lembra? No encontro singular, ele quase, se não fosse a Narcisa, ele ia perder a oportunidade de se reconciliar com o... Como que ele chama? Silveira? Silveira. Ele não ia perder a oportunidade? Vai lá, menino. Olha que ele é um samaritano, hein? Ele é muito ocupado. Volta lá, abraça ele. É o que a gente precisa fazer. Mas a gente não faz porque sobe o sangue. Tá certo, também é biológico nosso. Mas depois que o sangue baixar, aí dá para fazer isso. Na hora é meio difícil. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno. Nos segundos, as horas se transformam em látegos de tormento e remorso.
como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. Nesse particular, a gente não deve, quer dizer, não é a gente não deve, a gente não faz ideia de como deveria ser o coração do Chico, né? Nos trabalhos que ele realizava, porque ele era muito assediado, principalmente depois de um determinado tempo, né? Não só pelas trevas espirituais, mas principalmente pelas pessoas encarnadas. Ele era assediado, ele era tentado, e a gente nunca viu ele escorraçando, né? Mandando fechar a porta. Pelo contrário. Então, é o que ele fala aqui. Cada filho vai acertar contas com o pai de acordo com nos considerando da parte material do trabalho feito, mas principalmente na essência. Essa contribuição de esclarecimentos auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Mas isso que você falou é sinal que você está em franco desenvolvimento espiritual. Porque você está fazendo essa reflexão e vendo que para trás ficaram coisas pendentes. Destas coisas, algumas são passíveis de serem reparadas, recuperadas, faça isso. Muitas ficaram como lições. Também são boas. São experiências que você vivenciou. E nós estamos aqui lendo, estudando e refletindo e dialogando, eu creio, né? É a minha intenção, com um tom de aprendizado mútuo. E não que eu estou falando aqui porque eu já cumpro tudo isso. Você está doido, né? Claro que não. Eu acho. Mas é que eu falo, né? Por isso que a gente dá os exemplos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narciso e Salústio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortadoramente. Flores variadas brilhando à luz de belos candelabros. Exalavam delicado perfume. Lembra que ela gosta, lembra? Do capítulo em que fala da ministra? Que ela arquitetava, né? Ela arquiteta vários ambientes, inclusive o do governador, com aqueles móveis, lembrando os tons helênicos da Grécia, lembra? Do governador. Ela... Calculei a assistência em mais de 1.000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narcisa explicou. Olha o método aí. Estamos na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Sobre o pensamento. Companheiros que podem interpelar a ministra. Adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Então, um dia nós também vamos alcançar Chico Xavier na evolução e até Jesus. Assim como ela está falando aqui. Ó. Dependendo do esforço de cada um, nós vamos avançar, vamos também estar em realce. Eu acho que tem uma turminha assim que vai falar assim, eu acho que isso daí é preconceito, acho que todo mundo devia falar. São os rebeldes, os bagunceiros, os que não querem disciplina. Desculpe aí o parênteses. Mas é assim. Mundo espiritual, meus queridos irmãos, é eminentemente de mérito. Mérito.
Mas não é um mérito que aqui na Terra, às vezes, se disfarça. No mundo espiritual, ele se mostra tal qual é. As pessoas, literalmente, são mais transparentes. Não só porque o corpo é mais sutil. Não pode você figurar entre eles? Indaguei. Não. Por enquanto, posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento dos espíritos perturbados. Porque aí o Tobias é especialista. Percebeu? Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Muito curioso o processo, aduzi. O governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento de opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto. Isso é super coerente, não é? Você quer ver uma coisa, é você ir para uma reunião, não vou nem falar de condomínio, que é para judiar, né? Mas uma reunião numa casa espírita. Pode ser no seu trabalho. E aí o coordenador da reunião, ele enrola, você vê que não está sabendo conduzir a reunião, e não segue a pauta, não tem um objetivo, por que eu estou aqui? Vai, fere o assunto e avança. E a reunião passa 3h30, sai de lá, às vezes não decidiu muita coisa. Quaisquer dúvidas, quaisquer ponto de vista verdadeiramente úteis, poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabara de falar, e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de 2 senhoras de porte distinto, que Nassis informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a simples presença enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o nome. Sim, o semblante de nobre senhora na idade madura, cheia de simplicidade e sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer. Você viu outro método aí, né? Os que estão mais ali e que talvez estejam mais em contato, e aí ela vai falar. Como sempre, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Então vamos aí. Encontram-se entre nós, no momento, algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. Está claro até aqui? Sobre qual é o assunto que ela está falando? Pensamento. Então você vai vendo como ela vai contextualizando um dos aspectos do pensamento. Essa colocação que ela fez nessas primeiras linhas não é pergunta de muitos aqui? E já fizeram essa pergunta aqui? Seja na reunião de quinta ou a de quarta? Eu pensava que do lado de lá a gente que criava. As coisas fossem uma fumacinha assim, sabe?
Não é assim, ó. Lá também é assim, ó. Então muita gente chega do lado de lá e fala, olha, ué, eu aprendi que o pensamento é a linguagem universal dos espíritos, e aqui eu estou falando, usando a linguagem verbal, como que pode isso? É o que ela contextualizou. E aí chegam lá e encontram habitação, utensílio e linguagem. Esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora referindo-se à existência humana, ou seja, ela está falando de nós, em velhos círculos de antagonismo vibratório. Ou seja, você, eu, vocês duas, todos aqui, estamos vivendo em círculos de antagonismo vibratório. O pensamento, vai acompanhando o raciocínio, se perder, fala, a gente volta. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não esqueçamos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas às leis, ainda às leis universais. E ela foi boazinha, né? Ela falou algo insubmissas. Eu diria muito insubmissas. Ela falou algo às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino. Mas somos milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Então você já está percebendo? Ela falou, realmente o pensamento é a base das relações entre as pessoas. Não falou isso lá em cima? Imediatamente depois ela fala, só que essas pessoas que deveriam cultivar a base de sustentação para que ela pudesse se comunicar via pensamento, não desenvolvem isso. Através disso que ela acabou de falar aqui. Algo insubmissas. Vivemos nos mundos inferiores do nosso eu. Então não dá para você tirar de um espírito como nós a capacidade de criar com o pensamento. De plasmar com o pensamento. Né? Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis, sem nos submetermos a elas. Você concorda com isso ou não? Porque se você falar que você não concorda, eu falo, então você, a partir de hoje você tem que ser Francisco de Assis. Se você não for Francisco de Assis, então você não se submete à lei. A Gi acabou de falar. Eu tenho dificuldade, tal. Eu falei, todos nós, isso não é só você, Gi, todos nós. A resposta é essa. Que você é insubmissa à lei. E eu também. Porque nós vivemos ainda muito da parte inferior do nosso eu ainda. Ele ainda é uma sombra que esconde um pouco de luz que nós temos. E nós temos, somos filhos de Deus, temos luz. Né? Jesus falou que brilhe a vossa luz. E brilhe a vossa luz. Se alguém te bater no lado direito, dá o esquerdo. Então você é insubmissa à lei. Por isso que Jesus falou, vinde a mim, todos vós, cansados e que sofreis. Porque em mim vocês encontrarão a justiça, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. É só fazer o que eu estou falando, do jeito que eu fiz.
Fala assim, Rob, mas é covardia. Não, não é covardia, é o fato. Deste fato, a consequência é que você não consegue plasmar com o seu pensamento. Que você é grosseiro. Quando eu falo você, eu estou falando nós. Eu também estou nesse meio. Sempre eu estou, viu? Pelo amor de Deus. Então nós somos grosseiros. Isso. E já nós vamos entrar, daqui 30 segundos, nós vamos entrar na evolução em 2 mundos. Recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas. E tomamos conhecimento dessas verdades sem lhe consagrarmos nossas vidas. Consagrarmos nossas vidas a uma lei. Sabe o que é isso? Normalmente a gente consagra, de ordinário, assim, de uma forma mais concreta. Você consagra 5 horas por semana das leis divinas na sua vida. Uma semana tem 144 horas. 5 horas, vai. Um dia eu estava falando isso para alguém e falou assim, põe 10, vai. Eu falei, não, 10 é muito. Consagrar. Não é? Então vai chegar uma hora que nós vamos consagrar as 144 horas semanais. Isso significa, não é fazer caridade 144 horas semanais, é viver em justiça, é viver em fraternidade. É isso. Você pode estar na sua casa lendo, você não precisa estar trabalhando. Mas quando você é acionado, você age com total equilíbrio. Isso é consagrar. Porque às vezes eu falo assim, durante a semana eu vou 2 vezes na missa. Não, eu vou 4. Estou melhor que você. Pobreza. Eu vou 5 vezes no centro. E aí, o que adianta? Né? Como a gente vive mais fora do centro espírita do que dentro dele, numa semana, então nós temos que consagrar lá fora. Não é aqui dentro. Né? Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Ou seja, ela acabou de falar o que a gente está estudando. A gente desencarna e continua igualzinho. O bandido é bandido, o assassino é assassino, o justo continua justo, o fofoqueiro continua fofoqueiro. E não é porque você sabe que existe uma lei que Jesus falou, né, que é assim, e você aprendeu essa lei no campo da semântica, no campo do entendimento verbal, gramatical, que você internalizou ele, que você já vive ele. De jeito nenhum. Mas vamos nos socorrer aqui, para a gente também ampliar um pouco o nosso entendimento, no capítulo que eu mandei aí no grupo, um PDF, do último PDF que eu mandei, do Evolução em 2 Mundos. Quem tiver o livro na mão, quem trouxe o Xerox, é o Fluido Cósmico, capítulo 1. Esse livro aqui nós vamos estudar, acho que daqui a uns 4 anos e meio, 5, nas quinta-feira aqui. Vai demorar uns 4 anos e meio, 5 para chegar nele. Tá bom, né, Ju? 5 anos tá bom. Primeira parte, fluido cósmico, plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Primeira frase do livro. Hausto significa aspiração longa, profunda. Então, o fluido cósmico universal que está em todo o universo seria como que a respiração divina. Talvez responda aquela questão das forças divinas que interpenetram tudo e sabem medir tudo. Lembra? Eu estava me referindo a isso aqui. De novo. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem
constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Nós estamos, então, como peixes no oceano, estamos mergulhados no fluido cósmico. Aqui, agora, nós estamos repletos de fluido cósmico. Assim como a galáxia mais distante que a gente poderia conceber na imaginação, milhões de zero atrás de um número tão longe, lá tem fluido cósmico também. Aí ele vem, cocriação em plano maior. Ó, ela falou de criação, não falou? O pensamento, plasmar e criar. E o porquê que a gente não consegue. Então agora tem um item que chama cocriação. O que é co-criar? Vamos ver. Em plano maior. Então vamos entender o título para entender o texto. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a eles agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos. O que é influxo do próprio Senhor Supremo? Nessa substância original, pela força da vontade de Deus, ao influxo do próprio Senhor Supremo. O que é? Operam, podem responder também, operam as inteligências divinas a Ele quem? A Deus, agregadas. Quem são? São os espíritos altamente evoluídos, talvez até de evolução maior do que a do próprio Cristo. Ou semelhante, como o espírito puro, né? E a gente tem notícia que ele seja. Você está entendendo como o André Luiz vai escrevendo? Ele vai dando vírgula e você tem que ir entendendo para você construir o quebra-cabeça. Senão você chega lá embaixo e fala, meu Deus, processo de comunhão de quem com quem? Destes anjos com Deus. Jesus já não falava aqui, ó, eu e meu Pai somos um, porque eu faço a vontade do meu Pai. Então, praticamente, não na totalidade da palavra, ele tinha a força de Deus. Não na totalidade da palavra, porque senão ele seria Deus. Não é? E aí continua, ó, agora ele está dando um exemplo. Essas inteligências divinas, obrigado, viu, Alma? São os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos. Agora, o que eles fazem? Ó, extraindo desse hálito espiritual, quem está extraindo? Eles, esses arcanjos, esses altamente evoluídos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação. O que são sistemas da imensidade, Oscar? O que é construir os sistemas da imensidade? Fala, escuta. Tudo, o cosmo. Galáxias. Em serviço de cocriação. Por que cocriação? Mas eles estão criando os planetas. Como Emmanuel informa no A Caminho da Luz que Jesus é que construiu o planeta Terra. Está lá, pô. Eu pensava que tinha sido Deus. Obviamente que ele estava sendo tutorado por Deus. Mas por que a cocriação? Qual matéria-prima que eles estão usando? Fluido cósmico? Quem criou o fluido cósmico universal? Deus cria a matéria prima.
E eles vão trabalhando o resto, manipulando essa matéria-prima. Continua. Em plano maior. Por que em plano maior? Porque são coisas imensuráveis, inimagináveis pelo nosso entendimento. São constelações, são sóis que esses irmãos altamente evoluídos, em sistema de comunhão indescritível com o Supremo Senhor, estão realizando. De conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso. Ou seja, os desenhos, a planta, o pré-moldado é divino, é de Deus, que faz deles quem? Desses espíritos altamente evoluídos, agentes orientadores da criação excelsa. Essas inteligências gloriosas, continua, tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas. O que é habitação cósmica? É casa de formigueiro? Habitações cósmicas. Planetas, constelações. Então eles tomam do plasma divino e constroem. Aí sim. Aqui sim. Eles se utilizam da força da mente para manipular, para construir. Convertem-nos em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas. Ele está dizendo, constrói mundo no mundo material e espiritual. Obedecendo a leis pré-determinadas. Ó Deus aí de novo. O Hobbes falou que os espíritos é que constroem os planetas, que Deus não... O Hobbes está doido. Lá na igreja eu vi que Deus que construiu tudo, eu aprendi isso desde pequeno. Você está entendendo o conceito de autoevolução do André Luiz? Que provavelmente não foi o André Luiz que escreveu. Ele viu, alguém mostrou, ensinou e ele trouxe para nós. Porque André Luiz foi, lembra da primeira explanação nossa aqui, do primeiro dia, 7 de agosto? André Luiz foi médium de 12 grandes espíritos evoluidíssimos, dos quais um deles é Sócrates. Uma das maiores inteligências desse planeta. Um dos 12. Que coordenaram superiormente a obra de André Luiz. Então, isso aqui não foi o André Luiz que... Como o André Luiz estava esses dias no umbral, como que ele vai escrever um negócio desse? Você não se pergunta? Não só a única, como é a explicação. Por isso que ele é considerado o repórter, com todo respeito, o repórter do mundo espiritual, ou seja, ele trouxe reportagens valiosíssimas para nós. Quais moradias que, olha só aqui, ó. Escuta. Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam. A ciência não falou que um dia o planeta vai acabar? O Sol vai acabar? São bilhões de anos ainda, mas vai acabar. Então, ó, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, olha esse final. De vez que o espírito criado, ou seja, você, eu, até esses altamente espíritos evoluídos, que é um espírito criado, né? Embora ele seja né? Pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então você entendeu por que o título é co-criador? Que Deus cria o que é eterno.
fluido cósmico, o espírito. O que Deus não cria tem fim. Não é legal isso? Mas para aí. Pelo amor de Deus, gente. Radiações do quê? Da mente. O item chama forças atômicas. Átomo. Menores partículas. As forças. Então, ó, toda essa riqueza de plasmagem desses espíritos altamente evoluídos ergue-se a base, ou seja, a base disso, corpúsculos. Corpúsculos são micropartículas, corpúsculos. Sob, ou seja, um influxo de radiações da mente. Mente de quem? De espíritos altamente evoluídos. Por isso que você não consegue plasmar, porque você não é altamente evoluído. Então você tem que chegar, quando você morrer, você tem que chegar lá e falar, estou com sede. A pessoa vai te dar um copo com água. Você vai pegar no copo. Se você soltar, ele cai e quebra. Vai ter que buscar outro. Porque quem está do lado de lá, chegou antes de você, teve que fazer esse copo para beber água. Porque senão hoje, até hoje, aqui, se não tivesse feito copo, a gente estava bebendo água na mão. Aí alguém aqui na Terra falou, vamos fazer um copo? Eu já vi do lado de lá. E as ideias vêm de lá, né? A gente não vai daqui para lá. A gente vem de lá para cá. E volta para lá. Então a plasmagem, olha o capítulo do nosso lar. A plasmagem existe, Robson. Pela mente? Claro que existe. Vírgula. Calma lá. Corpúsculos e radiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, ou seja, o André Luiz estava lá, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver a morte, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com seus espetáculos de grandeza. Ou seja, por muito tempo a gente ainda vai morrer, por milênios nós vamos morrer e não vamos saber muita coisa ainda. Não pensa que você vai morrer mais 3 vezes e já vai saber tudo. Então, estamos terminando. Continue para mim, que agora eu acho que eu... Por favor, Eliana. O que é congregam-se? Os átomos em colmeias imensas. Ó a continuação. E sob a pressão física, mental, espiritualmente dirigida, entre vírgulas, ou seja, sob a pressão, ou seja, a mente, pela vontade, eles são plenamente, conscientes e capazes disso, insufla uma pressão nesses átomos congregados. Sob a pressão de ondas eletromagnéticas, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas. Ele está falando de física, gente. Por isso que esse livro aqui, você não dá para ler sozinho. Você tem que ter conhecimento de biologia, de física, de engenharia. Senão você não estuda esse livro. E eu estudo porque eu fui tudo atrás disso. Eu também não sabia. Hoje eu sei porque eu estudei. Olha lá. Áreas espaciais intraatômicas sem perda de movimento para que se transforme na massa nuclear adensada. Ou seja, é que nem você pegar um ovo, uma farinha, mistura e dá uma massa. Só que eles não usam, eles usam mas você viu aqui a mecânica?
física da coisa. Ele explicou a mecânica física. Claro que não deve se restringir a isso, obviamente, mas isso é o arroz e feijão que nós conseguimos mastigar. Porque já não consegue. Se ele for falar como que é mesmo, nós saímos daqui andando de costas. Então, encerrando. Para se transformarem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes. Hoje nós somos espíritos, mas lá no comecinho a gente era bolinha de sagu. Mônadas. Encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Então, você imagina para você estar aqui hoje, pisando aqui nessa casa espírita, o que Jesus não teve que fazer. E o que não tivemos que esperar bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos para a Terra ficar habitável. Desde quando ela foi criada por Jesus, sob a tutela de Deus, obedecendo às leis pré-determinadas e desígnios divinos, utilizando matéria-prima divina, mas feito por Jesus. Você entendeu uma coisa e outra? Isso precisa ficar bem claro, senão a pessoa sai falando besteira. Vamos lá, continuando. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Informamo-nos a respeito da força mental. Olha aí, acabamos de nos informar, um pouco mais aprofundado. No aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Você vê, ela está falando sobre o pensamento. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação nos desvios dessa força. Nós não estamos estudando ontem, na quarta-feira, o ódio? O ódio é o quê? É um sentimento, né? Mas que é manifesto através de que fonte? Do pensar. É a mente que está emitindo um pensamento de ódio. Nós estamos estudando isso ontem. Hoje, mais do que nunca, os consultórios dos psiquiatras, isso aqui no Brasil, no mundo deve ser até pior, estão lotados. Você não encontra psiquiatra para todo mundo que está doido. Quando eu tinha 10, 12 anos, não tinha nada disso. Eu tinha 20 anos, 30 anos. Nunca ouvi falar tanto em psiquiatra na minha vida, em psicólogo. Hoje é o contrário. É difícil uma jovem ou um jovem até os 20 anos não ter passado por sessões de psicólogo. Que isso? Falta do quê? São espíritos que estão nas suas últimas encarnações. A gente sabe toda aquela história. Gente, é complicado demais. Né? Não sei se também antigamente que não tinha esses profissionais, a loucura existia, mas eu acho que não era tanto assim, não. Embora essas atenuantes. Né? Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares.
Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Recorramos a símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos habitação de micróbios destruidores. A mesma água, o mesmo pensamento. Então você chega, se é que a gente podia dizer isso, o pensamento, na sua muita origem, ele é neutro. Nós é que vamos colorir ele. Porque depois que ele sai da gente, ele não pode ser neutro. Seja o seu falar, sim, sim. Não, não. Ou seja, se pensou, você já pensou. Ou pensou certo ou pensou errado. Não tem meio termo. Ou você pensou de acordo com a coisa, você pensou... O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele, pensamento, transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Aprendem vocês a importância disso? Certo. Nas mentes evoluídas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas, ou seja, eles não precisam falar, não usa palavra. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda a espécie. Lembra-se que ontem nós falamos que Kardec estava em plena sintonia, através da intuição, com o Espírito da Verdade e São Luís, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente na França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial, que, nesse caso, será sempre a do receptor. Mas isso também exige afinidade pura. Então, quer dizer, se vem um espírito aqui, que viveu num outro país, e ele quer se comunicar, ele poderá se comunicar. De duas formas. Vamos pegar um americano, espírito desencarnado americano. Ele pode se comunicar falando a língua pátria dele, inglês, e aí a médium tem que conhecer inglês para poder falar, e o dialogador também para poder dialogar, ou pensamento a pensamento. Mas, para isso, exige afinidade pura. Ou seja, o médium não sabe inglês, mas ele capta a ideia através do pensamento. E aí ele fala. Está claro isso ou não está claro? Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental. Não esquece essa segunda possibilidade, tá? É só para constar, como possibilidade teórica nos nossos planos aqui mais pitorescos. Onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados. E somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Olha lá, ela acabou de dizer, aqui nós somos obrigados a viver com as coisas igual na Terra, transitórias, material. Não precisa ter, ela tem cadeira, ela está sentada numa cadeira para dar essa palestra. 1000 pessoas que estão assistindo estão em poltronas. Não estão em pé a 10 centímetros do chão, levitando. Estão usando sapato, não estão descalços. Eu não sei o que precisa mais
Eu não sei o que precisa mais para as pessoas que são detratores, opositores ou não entendem, entender. Para mim isso é óbvio, a construção. Desculpe. Né? Construção é óbvio. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a ela desde hoje. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade nos gestos, para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Foi a que ela disse aí. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei de Narcisa surpreendido. Que é isso? Acabou a reunião? Desculpa, né? O grosseirão, né? Nós lá. Acabou? É intervalo ou acabou? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão.